Olá para você, muito bem-vindo. Essa é a gravação de uma das lives mais importantes que você vai encontrar aqui no canal. Nesta live eu recebo o médico neurocirurgião de São Paulo, Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Ele que foi a pessoa que trouxe e construiu o método DMC. Na noite de hoje ele explica para a gente como funciona esse método e por quê, né? Da onde que ele foi buscar inspiração para a construção desse método. Seja muito bem-vindo por aqui. Você está no canal aqui do nosso Instagram, que é um canal que vai falar sempre de terapia. Nós falamos de várias ferramentas, como por exemplo a hipnoterapia, as constelações familiares. Nós vamos falar da decodificação biológica de traumas, vamos falar da DMC, vamos falar de várias questões importantes para que você tenha saúde, para que você possa realmente ter uma vida por completo, né? A gente às vezes acredita que a vida é assim mesmo. E aí a gente fica lá vivendo com uma dor aqui, uma dor ali, tomando um medicamento todos os dias para suportar a dor. Quando na verdade, se a gente pudesse realmente encontrar se existe um motivo emocional por trás de uma doença, quando você encontra esse motivo, quando você traz à sua consciência esse motivo, você pode liberar isso. Porque o seu corpo nada mais está do que dando sinais, alertas de que há algo que está desalinhado, que está desconfortável, que precisa ser resolvido, que está incomodando lá dentro. E lá dentro é onde? Né? É dentro do teu subconsciente, das tuas emoções. Quando eu falo do teu subconsciente, eu falo de todas as tuas emoções que te constituem. Ainda ontem eu atendi uma pessoa que veio em busca de encontrar o porquê é que ela não conseguia ter o corpo que ela tanto sonha. E ela dizia assim, a gente quer, mas a força de vontade não deixa, né? Ela falta. E aí eu questionei ela, será que a gente quer mesmo? Porque olha só, imagina a sua mente como essas duas mãos, tá? Então aqui está a tua mente. Vamos imaginar que você vai dividir a tua mente em duas partes. E mais do que isso, uma parte vai ser essa aqui, que tem apenas 5%. E a outra parte vai ser essa grande mão que tem 95%. Você sabia, e aqui uma curiosidade, que a tua força de vontade está aqui nessa partezinha bem pequena, que é 5% apenas da tua mente? Pois é. E olha que interessante, essa força de vontade, ela fica na mesma parte da mente aonde está a tua capacidade de analisar. Então você está ouvindo eu falar sobre uma mente dividida em 5% e 95%, e você está analisando essa conversa, está dizendo, eu já li isso num livro, talvez não foi bem 95 a 5, talvez foi 10 a 90, mas realmente eu já ouvi algo a respeito. Então isso que ele está falando tem algum fundamento. É a tua mente analítica, mas também a tua mente que raciocina. E ela vai raciocinando e vai ouvindo eu falar, e essa explicação vai chegando na tua mente, e você vai pensando, gente, será que isso realmente é verdade? E aí você vai conectando outras informações, outros fatos que você tem aí guardado, e vai identificando, vai analisando, processando, e dizendo assim, olha, realmente isso faz sentido. Então veja bem, essa é apenas uma região de 5% da tua mente. E aqui nessa área fica o teu raciocínio, né, analítico, lógico, onde você processa os dados, e a tua força de vontade. Também fica a tua memória de curto prazo. Está tudo aqui. Então percebe, por que você diz que você quer, mas que a força de vontade não deixa? Porque quem quer emagrecer? Quem é que diz todo dia, eu quero emagrecer? Será que é você? Ou será que é a mente que analisa os quilos que você tem, que está pesando na balança? Será que é a mente que olha para a etiqueta da roupa, que olha para a roupinha apertada e diz assim, vou ter que usar preto hoje para não mostrar a barriguinha na live com o Dr. Carlos? Qual é das mentes? Será que é você mesmo? E eu quero aqui já desfazer um grande engano que existe. Porque não é você que está querendo emagrecer. A mente analítica, o raciocínio, o processamento de informações está dizendo, eu preciso emagrecer, porque eu vou ter mais saúde, e não tem nada errado, né? Tem coisas boas por trás disso, porque eu vou ter melhor saúde, eu vou me sentir melhor, a minha roupa, né? Eu vou ficar mais bonito. Está todo o processo aqui. E aqui também está a tua força de vontade, que determina você a fazer um regime. E aí você vai lá e faz.
Agora, meu querido, minha querida, chega mais pertinho de mim aqui, ó. Olha para cá. Lembra que isso aqui é só 5% da tua mente? E aonde que está a tua verdadeiramente os 95%? Está aqui. E sabe quem está aqui? Você. Você está aqui. Porque é nesses 95% que está toda a programação de tudo o que aconteceu na tua vida que faz você pensar e ler o mundo da forma que você lê. Está aqui nos 95% todas as tuas emoções, todas as tuas memórias de longo prazo, quer você acredite em vidas passadas ou não, está tudo aqui. Toda a programação das tuas células compõe esse subconsciente. Então pensa comigo, você é os 5% aonde está a força de vontade ou você é 95% aonde está toda a carga emocional de quem você realmente é? Então quando a gente diz assim, eu quero emagrecer, mas a minha força de vontade, mas algo luta contra mim, é o primeiro engano, é partir do ponto errado, é partir de um entendimento impossível de realizar. E aí as pessoas vão consumir as dietas malucas, os profissionais da moda, mais uma dieta, mais uma maneira diferente de se alimentar, coma de 4 em 4 horas, coma de 2 em 2 horas, faça um monte de coisa diferente, quando na verdade você está querendo acreditar que você quer emagrecer. Mas você, de fato, que é toda a carga emocional, toda a história, a programação biológica do teu corpo, está dizendo, não, eu preciso ficar um pouco mais macio, mais fofinho, para receber mais carinho, mais amor. Eu preciso crescer, fazer mais carne, para ter mais proteção, para guardar comida caso falte. E aí você vai e faz um regime radical. E aí o que o corpo, né? O corpo não para pensar assim, semana que vem, avisa a turma aí, ó. Avisa a buchada aí, avisa o rim, avisa a galera aí que semana que vem nós vamos dar uma maneirada na cerveja, no churrasco, aqui no Rio Grande, tchê. E o negócio é o seguinte, ó, nós vamos entrar numa contenção aí porque a buchada tá muito grande, entendeu? Não, não tem isso. É simplesmente ação e reação. Parou de entrar comida, entrava um volume, um pratão cheio, um caminhão de comida. E de repente está entrando uma colherinha, 2 colherinhas. O que o organismo entende? Agressão, privação, escassez, está faltando. E o organismo, ele é prático e é rápido. O que ele vai entender? Caramba, está faltando comida lá fora. A gente precisa se preparar para tempos difíceis. E desde o homem da caverna, até mesmo os animais estocam comida para enfrentar o inverno. O teu corpo, por que ele agiria diferente quando você resolve aplicar um regime brutal sobre ele? Impor a ele uma nova maneira de viver seus dias. E você nessa loucura, querendo mudar tudo do lado de fora. Quando aqui dentro o corpo está enviando uma mensagem dizendo para você, olha, eu preciso mais, porque eu não estou me sentindo amada, porque eu estou sentindo um vazio aqui dentro, ou porque eu estou sentindo perigo, alguém pode me atacar, e se a pessoa me atacar, pode me quebrar todo, porque eu sou muito fraco. Talvez eu preciso ser maior para dar conta de tudo que vem comigo, na minha família, das responsabilidades, da pressão psicológica, dos medos que eu tenho. Talvez eu passei por uma grande ameaça na minha infância e o meu corpo agora quer cada vez ficar maior para que quando eu tenha que passar por um momento de uma ameaça tão terrível, eu simplesmente seja capaz de me defender, porque lá atrás eu não fui, eu era muito pequeno para isso. Olha, na noite de hoje, eu te convido para uma viagem ao extremo, para uma viagem diferente. Porque eu sei que muitas das pessoas que me ouvem recorrentemente, talvez olhem para mim e dizem assim, esse cara é um lunático, esse cara fica falando dessas terapias alternativas, esse cara não estudou medicina, esse cara... né? E aí, vários rótulos de julgamentos. E é por isso que hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer aqui para vocês um médico, um neurocirurgião, alguém que viveu dentro do SUS, alguém que convive ainda hoje. Se você olhar o Instagram dele, os stories dele no final dessa live, você vai ver stories dele dentro de uma sala cirúrgica, se preparando para uma cirurgia. E essa mesma pessoa é a pessoa que eu tenho a honra de ter como professor, como mentor, como um guia no meio da escuridão,
onde a luz do conhecimento traz um pouquinho de clareza sobre as nossas questões, onde a gente pode compreender que o corpo não é simplesmente um mecanismo bagunçado, com defeito, quebrado, mas ele é sim, acima de tudo, um grande escudo para tudo que tem lá fora e principalmente para o que tem aqui dentro. Então sejam bem-vindos a essa viagem comigo, uma viagem de conhecimento, de base teórica, de profundo embasamento científico. Vamos elevar hoje, nessa 9ª live, tudo o que a gente falou aqui, em cada uma das lives. Hoje a gente vai elevar a potência. Enquanto isso, eu vou pedir para o Gustavo me alcançar aquele caderninho. Deixa eu ver aqui, Gustavo. Eu quero aquele que... Esse aqui. Aí, derrubei as coisas. Esse aqui na programação de todas as lives, tá? 1 ou 2 folhas antes. E agora, que eu já derrubei os cadernos aqui, agora eu quero te desafiar, você que está comigo, que está me assistindo agora. Eu quero desafiar você, porque normalmente nas lives eu peço assim, gente, vamos convidar uma galera, vamos elevar o número de espectadores, porque vem aí alguém que traz algo grandioso, porque vem aí alguém importante. E aí eu peço para você ir lá e escolher uma pessoa, 2 pessoas, né? Às vezes eu peço para você escolher 5 pessoas, para você convidar, para a pessoa sair do que eu chamo da cegueira e abrir os olhos para a luz da informação, do conhecimento. Mas hoje eu quero te desafiar a ir além. Afinal de contas, você imagina quanto é que custa a hora de um neurocirurgião? Você tem noção do valor de todo o conhecimento agregado ao longo da vida desse homem para estar aqui? Pois é. Então, o que você acha do meu desafio? Quantas pessoas, coloca aí nos comentários, quantas pessoas cada um de nós, no mínimo, precisa convidar através do aviãozinho agora? Escreve um número aí. Quantas pessoas você acha que pelo valor do conhecimento, pelo valor dessa pessoa incrível que vai falar aqui hoje à noite, a gente precisa, cada um de nós, convidar? Escreve aqui nos comentários, eu estou vendo aqui. Isso aí, pode me alcançar para cá, obrigado. Valeu, Gustavo. Eu estou aqui lendo os teus comentários, eu estou aguardando para ver qual é o número, o quanto você se compromete a colocar de pessoas novas nessa live. Vamos embora, enquanto você faz a sua parte, enquanto você manda aviãozinho para todo mundo, eu vou receber ele aqui. Eu vou começar agora com o Dr. KMC e que trouxe para o Brasil essa junção, essa soma de grandes ferramentas aonde nós conseguimos mudar o jogo. Boa noite, doutor. E aí, meu nobre amigo? Tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Fiquei muito feliz aí com sua introdução. Acho que não precisa nem demais eu falar nada diante de tamanha e bela exposição, né? Parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns a você, que você é esse homem, você é esse exemplo que inspira. Vocês vão ver que na live de hoje vai chover hipnoterapeuta, vai ter aqui, ó, vai desfilar. Na live de ontem já aconteceu isso com a Camila, aliás. Mas hoje vocês vão ver que vai desfilar médicos, hipnoterapeutas, uma galera assim, ó, só os grandes nomes do Brasil. Se preparem, vocês estão no meio de uma audiência muito nobre hoje. Dr. Carlos, o senhor falou num determinado momento que passou pelo SUS, que o senhor foi médico, plantonista, atendeu no SUS. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história, da onde o senhor é da capital, é do interior, como é que o senhor foi caminhar para a medicina? Por que a medicina, afinal de contas, né? Já que sistemicamente a gente sabe que a profissão nunca é o acaso. Com certeza, cara. Primeiramente, muito prazer, pessoal aí que segue o Paulo, é uma honra estar aqui com ele. Muito obrigado pelo convite e a gente sempre está aqui com o objetivo de tentar trazer para as pessoas aquilo que funciona e funcionou para a nossa vida, né? Então, por muito tempo, Paulo, eu sou nascido em Lusiânia, mas eu só fui lá para nascer e voltar. É uma cidadezinha do Goiás, do lado de Brasília, porque meus pais tinham um vínculo com um médico lá e naquela época eles gostavam de fazer parto com amigos, né? Então, eu fui para Lusiânia, nasci, voltei, fui registrado como natural de Brasília e aos 14 anos eu fui para Vitória, Espírito Santo. E lá eu passei a minha adolescência, a minha infância, a minha juventude, minha vida adulta e fiz faculdade de medicina lá. E depois vim fazer especialização
em São Paulo e depois nos Estados Unidos. Fiquei uns 2 anos lá fazendo subespecialização e voltei de novo para o Brasil e hoje eu moro aqui em São Paulo, né? Então essa é a minha jornada como médico. E é claro que o que me levou a tudo isso e hoje falar de alguma coisa integral, é claro que foi o adoecer, né? Paralelamente à história de ser médico, eu tive uma história onde meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 3 anos de idade e desde então eu perdi o contato com meu pai e isso, é claro, gerou nessa criança uma grande insatisfação, uma grande tristeza, melancolia, uma grande desvalorização, uma grande impotência, uma grande rejeição, e isso foi considerado como normal, né, se sentir desse jeito até eu me casar e aí adoecer de vez. Então, isso tudo me levou a procurar técnicas ditas, né, integrativas, alternativas, e eu tive resultados fantásticos com isso, e a partir desse momento fica quase que impossível você não desejar colocar isso na tua prática clínica e também compartilhar com os outros, né, que estão nesse caminho, as outras possibilidades de mudança na vida, de transformação, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E aí hoje nós estamos... Nessa época você estava no SUS ainda? Sim, sim. Você estava, na verdade, a minha residência foi híbrida, né? E a gente passou bastante tempo operando paciente do SUS. Eu fiquei quase 15 anos num hospital privado, que é na Beneficência Portuguesa de São Paulo, atendendo e fazendo cirurgias do público do SUS, né? E além disso, trabalhei muito tempo como plantonista em vários hospitais, Hospital Jabaquara, Hospital Ipiranga, como médico plantonista, né, no dia a dia aí da medicina tradicional. E deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento que você percebe... porque assim, perceber talvez não seja a palavra correta, porque eu imagino que os médicos em geral percebem que existem coisas além que trazem respostas que às vezes a medicina não alcança. Às vezes fica difícil de explicar. Mas como foi para você o processo de acreditar, de confiar, de aceitar que algo que não é tão científico, que não é tão explicado, tão testado, reproduzível, possa ter sentido e possa trazer para o ser humano uma solução? Cara, isso só aconteceu quando eu adoeci, né? Eu fiz uma doença no quadril, uma dor crônica, e todos os exames se mostraram negativos para lesões cirúrgicas. O máximo que tinha era uma tendinite, mas não justificava uma dor de eu precisar de tomar remédios, né, como Tramal e Fentanil para poder trabalhar e viver. E nesse momento eu comecei a buscar as técnicas integrativas. E foi aí que em uma sessão, depois de quase 6 meses, uma sessão de microfisioterapia, simplesmente depois de 2 dias a dor tinha desaparecido. Então, né, a gente sabe que uma vez que a mente se expande, nunca mais ela volta a ter o mesmo tamanho, né? Então foi nesse momento que eu comecei a falar, peraí, não me ensinaram isso na faculdade. Então essa técnica é uma técnica francesa, trazida para o Brasil através do Dr. Afonso Salgado, que é um fisioterapeuta de Londrina, aí perto de ti. Eu falei, cara, que é isso, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso aprender e entender o que significa isso. Que técnica é essa que tratou uma coisa, uma questão física que a medicina não conseguia resolver? Então isso abriu para mim um leque de possibilidades de falar, opa, peraí, não é só a medicina tradicional. E à medida que eu fui mergulhando nessas técnicas, depois fui estudar nova medicina germânica, grade de lealdade familiar, um pouco de astrologia, para entender o ser humano como um todo. Porque, infelizmente, né, Paulo, você sabe que a ciência fragmentou o ser humano em partes. A gente faz uma medicina no Ocidente, que é a medicina de Descartes, onde a gente é um pedaço de órgão e cada órgão é visto por um especialista, onde a nossa alma, nossas emoções, elas são cuidadas pela igreja e não por uma pessoa que olha a gente como uma integralidade em corpo, mente e espírito, que é o ser humano e que precisa ser olhado dessa forma, né? Então, depois disso tudo, eu comecei a ver que não cabia mais eu atender as pessoas somente olhando para o corpo físico como uma máquina que não está funcionando ou como um conjunto de células que resolveu criar uma rebelião porque não estava satisfeito mais com a nossa forma de viver e simplesmente
ela resolveu lascar a vida da gente. Então, isso passou a não caber mais. Então, eu comecei a ampliar cada vez mais os conhecimentos e hoje eu tento, de alguma forma, agregar isso. A gente nunca quer dizer que a medicina não serve, não presta. Pelo contrário, gente. A medicina evoluiu muito. Hoje a gente consegue salvar muitas vidas, porque chega uma hora que a gente precisa operar. Quando você quebra uma coluna, quando você quebra uma perna, quando você tem um infarto, quando você tem uma insuficiência respiratória, a medicina vem e ela vem para te salvar. Né? A gente está vendo aí agora na época do Covid, quantas pessoas só estão conseguindo sobreviver porque estão sendo entubadas, estão sendo tratadas com medicamento. Então seria muita vaidade a gente falar a medicina não presta para nada. Claro que ela presta, mas ela, como tudo, tem as suas limitações. E aí é claro que, diante dessas limitações, a gente precisa de agregar outras possibilidades. E a gente não pode esquecer que as nossas emoções adoecem muito. A forma com que a gente vive a vida, as nossas escolhas, fazem também com que a gente adoeça, né? A questão da gente esquecer e se questionar para onde a gente vai, o que vai acontecer a partir daqui, isso faz com que a gente adoeça de uma forma muito intensa. Porque quanto mais materialista... Você está adivinhando as minhas perguntas, viu? Mais a gente acaba... Eu ia te perguntar, o que adoece o ser humano, doutor? O que adoece o ser humano? O que adoece é um conjunto de coisas, né, Paulo? A gente hoje vive numa sociedade que o nosso corpo não foi biologicamente desenvolvido para. Então a gente precisa imaginar que a espécie humana surgiu há cerca aí de 90 a 120 mil anos. Né? E quando a espécie surgiu, a gente vivia num meio onde tinham várias ameaças, onde tinham, né, mosquitos, jacaré, crocodilo, onça, leão, e a gente tinha que conviver com esses animais nessa natureza. E a gente passou a viver agora numa comunidade, depois da Revolução Agrícola, depois da Revolução Industrial, com um monte de coisa que a gente não era acostumado a viver. Então hoje a gente come muito produto lixo, enlatado, muita porcaria com veneno. Os animais que a gente come são cheios de agrotóxicos, de hormônios, de remédios para evitar doenças. Então, muita irradiação, né? Então, existem algumas técnicas como o eletrosmog, que estuda a interferência das ondas, né, de celular, de antena, né, nos animais, na natureza. Então, isso tudo pode adoecer o ser humano. Até mesmo a quantidade de fisicamente que a gente né? toma nos animais. Fisicamente. Então, assim, a gente pode adoecer fisicamente se a gente estiver ingerindo alimentos ruins, vivendo em ambientes tóxicos, né, vivendo em veios, e aí a gente tem o Feng Shui, que fala das questões de veios de água, de rachaduras tectônicas, que isso tudo interfere no nosso corpo, porque, afinal de contas, Einstein já comprovou que matéria é energia em situações diferentes, certo? Então, de que forma... Mas e no nosso momento atual, a gente está adoecendo mais pelo físico ou pelo emocional, assim? Fazendo uma leitura de casos no hospital, na clínica, no dia a dia médico. Então, na minha percepção, Paulo, e aí vem a segunda etapa, né? A gente falou de coisas que adoecem realmente o nosso corpo físico. Mas agora a gente precisa de olhar também aquilo que adoece o nosso corpo, que são as nossas emoções. É claro que a emoção por si só, ela foi um mecanismo desenvolvido pela natureza para que a gente, em grupo, possa se comunicar através de expressões faciais. De forma que essa emoção ela consegue ser manifestada através do rosto. Você percebe quando a pessoa está com raiva, quando ela está alegre, quando ela está triste, quando ela está com nojo, quando ela está te esnobando. A gente percebe isso. Agora, o problema é que nós, seres humanos, depois que adquirimos esse 5% que você falou aí de cérebro, a gente passou a dar significado para essas emoções. Então, a gente vive hoje em situações em que a gente não sabe gerenciar as nossas emoções. Então, você veja, o corpo já está lutando para se adaptar a todas essas alterações de adoecimento do corpo físico que eu falei. Aí, além disso, a gente tem as nossas emoções mal gerenciadas, né? E com isso, a gente acaba criando novas emoções que, com certeza, vão interferir no nosso corpo, podendo também gerar doenças físicas, que são as famosas doenças psicossomáticas, ou doenças
na percepção de adaptação, como dizia o Dr. Hammer. Então, eu acho que hoje a gente adoece das duas formas. Mas no momento atual, devido a risco de pandemia, de estar todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo de quebrar, de falir, etc. e tal, eu acho que a gente está adoecendo muito mais emocionalmente do que fisicamente. Mas eu acho que a proporção ainda é uma proporção bem balanceada. Certo, bacana. Bom, o senhor criou a DMC após todos esses estudos, após todos esses caminhos, né? E como que isso acontece? Como que esse processo de chegar ao ponto de dizer assim, não, opa, eu preciso reunir essas técnicas todas num novo método se deu na sua vida? Falhou a perguntinha. Qual foi a pergunta? Vamos lá. Como é que você chega num momento, como é que isso acontece na sua vida de você perceber assim, cara, eu preciso reunir essas técnicas aqui e eu preciso criar um novo método? Como é que você caminha para colocar à disposição dos seus alunos a DMC? E também, claro, falando o que é a DMC para a nossa audiência. Então, Paulo, o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer vários cursos, estudar várias técnicas. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer isso para o meu consultório. Né? Chegou um momento que eu não podia falar só para o meu paciente, ó, toma aqui o remedinho, porque eu comecei a perceber que, na verdade, no meu consultório como médico neurocirurgião, eu só conseguia ajudar 3% das pessoas que passavam lá, que eram pessoas que realmente tinham doenças cirúrgicas. Caramba! Né? Mas a gente chega com depressão, com Alzheimer, com pânico, com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia, tudo isso chega para a gente e a única coisa que a gente tem para fazer é dar remédio, medicar. Né? Então, quando eu comecei a fazer esse caminho, eu falei, cara, isso funciona, deixa eu colocar isso na minha prática do dia a dia. E eu comecei a atender as pessoas com isso. E eu vi que muitas delas melhoraram. Mas havia algumas outras que não melhoravam. Então eu comecei a entender que, de alguma forma, a mente ela estava influenciando nisso através das emoções. E aí eu comecei a estudar PNL, hipnose e assim sucessivamente. Qual foi o grande problema, Paulo? O grande problema, para mim, se bateu no ego. Né? Porque, infelizmente, os donos das técnicas, eles acham e trabalham como a minha técnica é a melhor e ela precisa servir para tudo e para todos. E isso não é uma verdade absoluta. Infelizmente, você como terapeuta, e se tiver a galera aí da terapia ouvindo essa live, isso não é verdade, porque a gente não pode, por exemplo, numa obra, achar que a gente vai resolver tudo simplesmente com uma chave de fenda. A gente vai precisar de alicate, a gente vai precisar de martelo, a gente vai precisar de furadeira, a gente vai precisar de um conjunto de ferramentas para que a gente possa realmente fazer uma obra melhor. Né? E eu fui vendo que à medida que eu fui agregando as técnicas, né, elas foram potencializando o resultado, né, desses meus pacientes. Então chegou uma hora que eu falei, bom, como ninguém aceita, né, que eu coloque os meus conhecimentos dentro da sua técnica, e isso aconteceu com a microfisioterapia, aconteceu com a germânica, aconteceu com a hipnose, aconteceu com todas. Então eu falei, bom, já que as pessoas não enxergam como eu enxergo, e eu sou a pessoa que tem uma experiência no meu consultório, eu resolvi criar, né, essa técnica, né? Na verdade, protocolar um processo em que eu pego as melhores partes, né, de cada ferramenta e coloco dentro de um modelo chamado decodificação mente-corpo. O que é a decodificação mente-corpo? Vamos lá. E uma curiosidade, né? Agora, quando eu estive lá estudando com o senhor falou muito de que a gente estava focado ali no corpo e que depois, no segundo momento, faríamos uma decodificação focada na mente. Então, mais do que perguntar o que é a decodificação mente-corpo, eu também queria deixar mais claro esse contraste, a diferença do que está no corpo, do que está na mente. Então, na verdade, essa diferenciação entre decodificação mente e corpo, ela está diretamente relacionada com as técnicas que são utilizadas para que a gente decodifique. Então, por exemplo, a gente precisa partir do princípio que
um sinal e um sintoma de uma doença física, ela tem, né, teoricamente, alguma coisa que foi o start disso, né? Porque se a gente fosse simplesmente um refém do gene, né, a gente teria que nascer com esse gene já manifestado. Então, se eu tenho o gene do câncer de próstata, o gene do câncer de mama, por que eu só vou manifestar esse gene quando, de repente, eu faço 50 anos, quando eu faço 60 anos? Então, não existia lógica se a gente falasse simplesmente disso como uma coisa do acaso, ou simplesmente porque eu como muito sal, ou simplesmente porque eu como muito açúcar. E isso vai me adoecer de uma forma que eu me torne diabético, hipertenso e assim sucessivamente. Então, as técnicas que me dão a capacidade de entender e ler o corpo, né, como a nova medicina germânica, como o Visa... Hã? Você falou em diabetes, eu disse que ficha 1. A gente está com um delay, eu vou interromper menos para a gente não parar, mas vamos lá. Entendeu? Então, assim, quais são as técnicas que a gente pode utilizar que fazem com que a gente consiga ler o corpo? Então, a gente tem várias técnicas que a gente consegue ler o corpo. Entre elas, né, a nova medicina germânica, a cinesiologia aplicada, né, a fisiognomonia, né, a gente tem também o Reich, né, que fala da expressão comportamental de acordo com os traumas. Então, isso faz com que eu consiga, através da leitura da expressão do corpo, entender o que está, né, gerando e causando a doença. Por outro lado, a gente tem eventos emocionais que, por si só, já causam um adoecimento emocional. Então, por exemplo, se chega uma pessoa com uma depressão, eu não preciso decodificar o corpo, eu preciso simplesmente trabalhar na mente para poder resolver esse problema. Então, a gente divide em técnicas, né? Decodificação da mente é um conjunto de técnicas onde eu posso entender o meu cliente do ponto de vista emocional. E aí entra PNL, entra constelação familiar, entra hipnose clássica. Então, a gente dividiu em duas partes porque seria muito conteúdo e não daria para a gente ensinar isso tudo num curso de uma semana, por exemplo, porque a pessoa ia sair de lá completamente bugada, porque elas são informações de 20 anos de estudo. Então, eu resolvi fragmentar em 2 módulos, né? Para que a pessoa... Você sabe por que eu estou rindo, né? Meus colegas estão aí, não deixa eu mentir, a gente sai meio bugado. Mesmo assim, imagina se a gente fosse falar pro pessoal. Hipnose, PNL, e etc, etc, né? Nossa, Não, e isso é muito rico, né? Porque já é preciso ter um nível de qualificação para poder entrar no curso, né? Isso é muito bacana porque acaba alinhando a turma, né? Acaba trazendo uma galera que já tem background, já está num nível de prática, de desenvolvimento. Isso realmente, para quem busca uma formação, é um diferencial. Me chamou muita atenção quando eu recebi lá o material de inscrição, de alinhar para ver como funcionava. Ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo lá. Se não tiver essas formações, não vem. Deixa eu convidar o pessoal para o seguinte, ó, pessoal. Eu estou deixando os comentários desativados para não virar muita bagunça aqui, para a gente focar. E vamos combinar assim, ó, a partir de agora os comentários estão desativados. E quem tiver uma pergunta, mas uma pergunta de fundamento, como diz aqui no Rio Grande do Sul, você vai enviar aqui, ó, do lado do aviãozinho tem um ponto de interrogação, aí nos teus comentários do lado tem os 3 pontinhos, em algum lugar aí tem um ponto de interrogação para você enviar perguntas por lá. E aí no final da live eu abro, coloco na tela, o Dr. Carlos consegue ver, ler de lá as perguntas e a gente responde aquelas que for possíveis também. Certo, gente? Podemos combinar assim para a gente levar a live para tirar o máximo, porque tem muita coisa bacana. Quer ver uma coisa? Eu vou entrar agora com uma curiosidade, porque o público de live não está aqui para fazer curso, né? Eles estão aqui para matar curiosidade sobre algumas coisas, descobrir outras. Tem uma parte do curso que o senhor fala sobre estar em pet. E eu, de propósito, eu guardei isso para a noite de hoje. Eu não toquei nesse assunto em nenhum momento. Ontem, assim, eu só dei uma cutucadinha, mas não falei o que era, porque eu queria trazer para o senhor falar um pouquinho sobre o que é para o ser humano estar em pet. Porque no meu entendimento como terapeuta, muda todo o jogo. Aquele momento do curso, para mim, abriu muita coisa. Assim, poxa,
Porque se eu estou em pet, então quer dizer que o meu organismo está produzindo diferente daquilo que é a natureza dele. Então, nada melhor do que você, que é o especialista, explicar para a gente o que é isso, estar em pet. Bom, eu acho que inicialmente o que a gente precisa entender é o seguinte, na natureza, quando a gente nasce com uma dominância cerebral, né? A gente pode ser um homem canhoto, ou um homem destro, ou uma mulher canhota, uma mulher destra. E aqui a gente não está falando de mão que escreve, a gente está falando de dominância cerebral. Isso está muito relacionado, né? Quando a gente tem a fusão do óvulo com o espermatozoide, a teoria que eles defendem é que para o lado onde foi a primeira divisão celular é que faz com que a gente se torne destro ou canhoto, de acordo com a nossa possibilidade. E a gente avalia isso através de um teste chamado teste do aplauso, né? Quando a gente bate palma, a gente precisa avaliar qual é a mão que bate palma, né, com mais facilidade. E isso vai determinar se a gente é canhoto ou se é destro. Isso aí. Tem umas pessoas que batem assim, mas elas... Os focas, né? Mas o que acontece? Isso vai dar para a gente características de funcionar. Porque a gente precisa entender que quando a gente está na matéria, a gente funciona, né, na polaridade, né? Ou a gente funciona, né, no sexo masculino e feminino, no positivo, no negativo, no dia, na noite, no sistema nervoso simpático ou parasimpático, no hemisfério cerebral direito ou esquerdo. Então, a partir desse momento, a gente desenvolve características, né? O homem canhoto e a mulher destra vão ter uma tendência a evitar o conflito, né? A tentar resolver as coisas de uma forma mais tranquila, na conversa, no diálogo. Ao passo que o homem destro e a mulher canhota, elas vão ser mais assertivos, mais para performance, mais para ação. Então, o que acontece? A gente vivendo o nosso dia a dia, na nossa parte fisiológica, a gente vai vivenciando vários eventos. E todas as vezes que a gente apanha, ou que a gente tem um trauma, ou que a gente tem um conflito, esse conflito tem a tendência a se instalar ou no nosso hemisfério direito, ou no nosso hemisfério esquerdo, de acordo com a nossa lateralidade. Porém, o que acontece, gente? Quando a gente apanha muito, né, vários traumas, por conta dessa percepção que a gente tem de destro e canhoto, o que a natureza faz? Ela faz a gente inverter, né, o nosso funcionamento normal para aquilo que a gente chama do outro hemisfério cerebral, para que a gente possa tentar funcionar de uma forma diferente e a gente consiga, né, dessa forma, impactar menos nesse hemisfério que já está sobrecarregado. E essa alteração, quando acontece, faz com que a gente mude as nossas características, né? Então, aquela pessoa que era meiga, que era doce, que era tranquila, ela passa a ser mais agressiva, mais performante, mais da luta. Só que isso não é o nosso fisiológico. E a essa virada de chave, a gente dá o nome de PET hormonal, que é uma alteração fisiológica que acontece no nosso dia a dia, e isso é muito normal, né? O que é problema é quando a gente inverte essa chave e fica lá por muito tempo, né? E a gente vai perceber isso na mudança de roupa, na mudança de comportamento, na mudança das ações e assim sucessivamente. Sensacional, gente. Eu imagino que vocês estão em casa agora batendo palma e tentando descobrir qual é a mão que tem mais força. Mas, ó, gente, só para ficar bem claro, não tem nada de defeito, né? O que tem é você estar fora, funcionando fora da tua natureza. E, claro, se eu estou agindo fora do meu lugar, isso sempre vai gerar efeitos e problemas, né? Até porque ninguém aguenta fazer um papel por muito tempo. Mesmo um ator, ele vai lá, faz a personagem, volta para casa e volta para a vida dele. Se eu tiver que ser essa personagem 24 horas, ou seja, no meu trabalho e dentro de casa, em algum momento eu não aguento essa porcaria e aí eu vou desabar. Então é importante saber isso aí. E sempre que a gente fala de lugar, a gente também tem que falar da questão do nosso lugar dentro da família, não é mesmo? Para mim deu uma travada, não sei se o senhor está me ouvindo aí, doutor.
Eu falava da questão do nosso lugar dentro da família. Pergunta pra galera aí se isso aí sou eu ou se é você que tá travando aí, Paulão, porque de repente eu mudo pro 4G aqui. Pede pessoal aí pra ver. Pelo que eu vejo aqui, tá travando ele ou eu, produção? Ele travou um pouquinho, mas voltou. Travou um pouquinho, mas é pouca coisa, viu? Tá tranquilo, tá sossegado. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de estar fora de lugar da família. Claro, ninguém aqui vai constelar, vai resolver os problemas de ninguém, mas a parte da curiosidade, né? Ó, travou legal agora, doutor. Manda os comentários aí, eu liberei os comentários. Vamos ver aí quem é que bateu palma em casa. Escreve para mim quem bateu palma. Ó, o doutor voltou, doutor. Se o senhor ouviu, pode seguir daí. Já voltei. E Paulo, isso é muito importante, cara, da gente entender que não é só em relação aos conflitos, né? Tudo que a gente tem que entender que a natureza não existe o acaso, né? E é muito importante, e a gente vê isso na parte sistêmica, que você entende muito disso, o próprio fato da gente se posicionar fora da posição que a gente nasceu de origem faz com que a gente adoeça. E a gente vê isso com muita frequência nos nossos pacientes, nos nossos amigos, nas pessoas que estão ao nosso redor. O que é isso? Pessoas que assumem o lugar que não é o lugar correto delas. Por julgamento, por ego, por vaidade, ou seja, eu acho que eu sou melhor do que o meu irmão, eu acho que eu sou melhor do que o meu pai, eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, ou então eu sou obrigado a ser colocado nessa situação quando meu pai, por exemplo, morre e minha mãe fala, toma agora, a pica é sua. E você tem que assumir essa responsabilidade e você, para fazer isso, né, você tem que se colocar numa situação para aquela que você não veio para fazer. E isso adoece com muita frequência as pessoas. Porque a gente começa a carregar um peso que não é nosso. É como se você colocasse um canhoto para ficar chutando com a perna direita o tempo todo e querer que ele acerte o gol. Né? A pessoa, por mais que ela tente e ela melhore a sua capacidade de chutar com a perna direita, ela nunca vai chutar igual ela chuta com a esquerda. Salvo algumas exceções, que aí chuta com 2 pés, assim, automaticamente. Mas estou falando de motricidade e não de adaptação ao sistema. Então é muito importante que isso pode fazer com que a gente funcione de forma desorganizada e que a gente adoeça e muito. Então é muito importante a gente estar no nosso lugar. Quem é você na sua família? Né? Em que lugar você se colocou? Né? Porque dentro da família você tem uma função que é de filho. Você não pode assumir a função de pai, você não pode assumir a função de primeiro filho, de segundo, e assim sucessivamente. Então a gente precisa de saber qual o sistema que a gente está. E a partir do momento que eu caso, eu preciso entender que ali agora eu sou o pai, né? E a mãe, eu não sou mais o filho, para que eu possa dar continuidade nesse sistema e a gente adoecer de uma forma mais tranquila, né? Aliás, aquela brincadeira que você faz dentro do treinamento sobre o avião que vai cair, os paraquedas, é magnífica, viu? Porque aquela ali buga o cérebro da pessoa. Ali o cara vê exatamente aonde ele está e se ele está fazendo merda ou não na vida dele, né? Quer dizer, eu assumi a minha vida e a minha família agora, ou eu estou aqui fazendo de conta, mas eu ainda quero estar lá cuidando do meu pai, da minha mãe, como se eu fosse os pais deles, né? Então é uma situação muito interessante aquela brincadeira. É isso aí. Geralmente a gente faz esse movimento, né? E geralmente bom, já falamos sobre cinésio. Infelizmente. Falamos sobre cinésio, falamos sobre constelações familiares, né? Falamos sobre um pouco de medicina germânica, mas vamos falar um pouco mais de DMC mesmo, para o pessoal que ainda não clareou as ideias. Tá, mas como isso funciona? Como é que vocês aplicam isso? Como é que isso é na prática? E aí eu vou amarrar um comentário que há pouco eu li aqui de uma moça, uma senhora, que colocou: a minha filha teve uma crise de esclerose aos 13 anos. E a gente teve na semana passada, exatamente na quinta-feira da semana passada, e a live está aqui no meu IGTV gravada, para você que quer assistir, a gente teve aqui a Silvana, que é
uma das alunas do Dr. Carlos, e que trouxe para nós, ao vivo e presencial, né, o Adriano, que é um caso que tinha esclerose e que ela tratou usando a técnica da DMC, e que a gente viu, né, a gente pôde ver o Adriano falando conosco ao vivo aqui, né, a regressão desse quadro, porque era um quadro onde ele já não tinha mais, ele tinha muita dificuldade até de caminhar, né? Então ele já não trabalhava mais, ele estava limitado na própria vida, na fala, em tudo. Então, doutor, a minha pergunta é, falando em DMC agora, quais são os casos onde tudo parecia realmente assim, um caso irreversível, mas que a DMC propiciou esse caminho de trazer essa pessoa de volta ao potencial e à vida dela? A gente tem muitos casos, né? Não só do ponto de vista de doenças físicas, como também de doenças emocionais, né? A gente tem caso de gastrite, tem caso de fibromialgia, tem caso de câncer, tem caso de doenças neurológicas, tipo esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que a gente conseguiu estabilizar o processo de evolução da doença, problemas de tireoide. Então, é muito frequente a gente conseguir resolver alguns problemas se tiver emoção envolvida. Isso é muito importante, Paulo, a gente deixar claro, né? A gente em nenhum momento aqui está falando que toda doença física ou emocional é de causa emocional, né? A gente não pode falar que esse protocolo resolve o problema de todo mundo na vida. A gente estaria sendo egoísta, estaria sendo até mesmo louco de falar isso, e é claro que as pessoas que têm o mínimo de lógica não iriam acreditar. Esse protocolo serve para problemas físicos causados por questões emocionais. E é claro que, como a gente sabe disso, existe todo um protocolo que a gente desenvolveu de perguntar, através de cinesiologia aplicada, se, por exemplo, aquela doença física ela tem alguma causa emocional por trás. E esse teste vai dizer para a gente sim ou não, porque é um teste que a gente conversa diretamente com o subconsciente, a fim de tirar deles informações que às vezes as pessoas não sabem, né? Mas a gente vê uma gama, né, de soluções quando a gente reajusta a família, quando a gente reajusta esse posicionamento, quando tira as pessoas do PET, volta ela para o centro, para o equilíbrio dela, e o corpo passa aí a funcionar de uma forma harmônica, entendendo que, como você muito bem expôs no início, não precisa mais armazenar comida, não precisa mais ficar feia, porque não vai ser abusada sexualmente novamente, não precisa mais ter alergia a alimento, porque o conflito não existe mais. Então a gente vê uma gama de possibilidades, né? Isso é uma coisa muito, mas muito frequente, e a gente consegue realmente resultados muito bons. É claro que não é para todo mundo, mas se a gente puder ajudar, né, que seja a maioria, isso já é uma coisa muito boa, né? Eu coloquei uma pergunta na tela, não sei se você já está vendo aí, e na verdade ela é uma pergunta que tem continuação. A primeira parte está aqui e a segunda parte vem aqui. E aí é aquela coisa, né? As pessoas às vezes esperam um milagre, que a pessoa adivinhe o que está acontecendo lá. É simplesmente impossível de dar essa resposta, não é mesmo, doutor? Então, primeiro, assim, a gente precisa ver se realmente houve o diagnóstico, né? Então, assim, como foi solicitada a tomografia, pelo que eu entendi, primeiro que tomografia não é o melhor exame para diagnóstico de problemas da coluna, né? O melhor exame é a ressonância. A tomografia é boa para ver o osso, mas a gente precisa ver partes moles também. E é importante que é um grande chamativo, e aí a gente precisa prestar muita atenção para isso, Paulo, é que quando chegam para a gente pacientes que já rodaram e não acham uma causa para a sua doença, isso para a gente já é quase que um prato cheio para a gente falar, nossa, olha só, provavelmente exige uma causa emocional ou sistêmica por trás disso aí, né? Mas a gente precisa entender que cada órgão tem a sua função, né? A gente não tem como adivinhar. Mas como a gente fala em dor nas costas, a gente precisa de entender que a coluna é segmentada
né? Na cervical, na torácica, na lombar. E a gente precisa pensar na temática que geralmente as pessoas com dores nas costas chegam, que é a impotência e a desvalorização associado com situações onde eu tenho que me submeter. Carregar o peso do mundo, carregar minha família nas costas, carregar trabalho, relacionamentos, onde eu tenho que me curvar, onde eu tenho que me submeter. E isso pode ser que seja uma das causas, e é a causa principal de problemas de doenças na coluna. E ele respondeu, viu? Ele respondeu de uma forma que respondeu todo mundo que tem problema na coluna. Mas aí pegou todo mundo que tem uma dorzinha na coluna, agora respondeu geral. E a Márcia está perguntando aqui, ó, DMC é aproximado ao MDR, EMDR? Eu vou declarar minha ignorância, eu não sei o que é EMDR. EMDR é uma técnica da psicologia chamada Eye Movement Desensibilization e Resignification. Ela é uma técnica que está muito próxima da hipnose, porque você, através de fazer movimentos dos olhos, você acha o conflito e aí você consegue desensibilizar. Eu, particularmente, humildemente, acho que a DMC é muito mais potente que a EMDR. Para mim tá travando geral aqui. Como é que tá aí, pessoal? Travou. Para mim travou. O doutor travou lá, se travou. Já vai retornar. A gente tem paciência, a gente é firme, a gente é forte. Ó, é hora de você fazer aquela pergunta que você está guardando aí, que você está aí na dúvida, na insegurança. Eu não sei se eu pergunto para ele. Pergunta agora, mulher. Aproveita, pergunta. São 21 horas, 22 minutos. É o momento de você fazer a tua pergunta. Você está vendo que eu estou colocando na tela as perguntas do pessoal. Já está aí, ó, a pergunta da Jaque Silva, que ela vai perguntar sobre hipotireoidismo de Hashimoto. E vou dizer, olha, o que a gente recebe de perguntas sobre hipotireoidismo é um negócio, gente. Nossa, tireoide, eu diria assim, ó, se abrir uma live e começar a falar sobre decodificar os sinais, as mensagens que o corpo envia, sempre tem alguém nos perguntando sobre a tireoide. Bem-vindo de volta! Isso aí. Valeu. Então, terminando de responder a pergunta da colega... Tem uma pergunta aí. Sim. Vou ler. Particularmente, eu acho que o protocolo da DMC é muito mais poderoso porque a gente trabalha com a hipnoterapia clássica. E a gente, além de dessensibilizar, que é o que a MDR faz, a gente ressignifica de uma forma bem mais profunda e mais eficaz. Mas claro que o MDR é uma técnica muito legal também e ela pode ajudar muitas pessoas. Em relação à tireoide, a gente precisa entender primeiro o que vem a ser a tireoidite de Hashimoto, né? Então, a tireoidite de Hashimoto, ela é um problema na tireoide onde você cria anticorpos para destruir a sua tireoide, né? Existem muitas teorias hoje mais falando de desbiose e de alimentação, que você tem uma proteína que ela acaba passando, né, pelo intestino e ela é reconhecida pelo corpo como uma proteína parecida com a proteína da tireoide e ela acaba gerando doença. Mas nós precisamos aqui, claro, pensar do ponto de vista emocional. E a gente precisa entender qual é a função da tireoide. A tireoide é uma glândula que funciona para que a gente faça. É uma glândula que, assim como a suprarrenal, produz hormônios que vai fazer com que a gente tenha maior capacidade de lutar ou de fugir. Então, a gente precisa de pensar na tireoide como a impossibilidade da gente fazer as coisas rápidas. Então, geralmente, as pessoas que têm problema na tireoide, eu preciso fazer rápido, 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 diante de um grande medo frontal, né? Eu tenho que fazer. Chega uma hora que o corpo fala assim, para, não dá mais para você querer fazer e só levar porrada, só levar cacetada. Isso está muito perigoso. Então, eu começo a bloquear... Não está dando certo por esse caminho. Por favor, pare. Por favor, para. Então, para antes que você pule do precipício. Porque, às vezes, a gente, na nossa loucura, né, a gente está caminhando para o precipício, só que a gente pode ir ou andando ou a gente pode ir numa Ferrari. Né? E se a gente quer ir para o precipício numa Ferrari, o nosso corpo vai falar assim, para ver se a gente consegue
né, evitar essa tragédia que vai acontecer. Então, ele inibe a nossa função para que a gente possa parar, pensar, refletir, buscar um novo caminho. Então, geralmente, esse conflito de hipotireoidismo está relacionado com fadiga, com cansaço, com perda de pelos e assim sucessivamente, justamente para a gente diminuir a nossa luta diária da ansiedade de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. Que tal? Ó, tem uma pergunta interessante da Elizabeth aqui, falando sobre, deve ser alergia, né? Que ataca algumas partes do corpo e não todas. E os exames não detectam nada. Interessante essa pergunta dela. Aí a gente precisa saber alergia a quê, né? E se é alergia mesmo. Então, a alergia, o diagnóstico se dá quando a gente comprova que existe um agente alergênico. Né? Toda vez que eu bebo leite, eu tenho diarreia. Toda vez que eu entro em contato com um determinado perfume, isso causa o meu nariz entupir, crise de rinite, edema de glote, assim sucessivamente. Toda vez que eu como camarão, né, eu fecho minha glote, eu quase morro. Toda vez que eu entro em contato com pelo de gato ou qualquer coisa assim, isso desperta lesões na minha pele. De qualquer forma, o que a gente precisa entender é que a pele tem duas funções básicas. A primeira função é fazer com que a gente funcione como a pele do réptil, que é a pele da carapaça, né? Aquela pele em que a gente aumenta a nossa proteção. Porque o réptil tem aquela carapaça, tartaruga, jacaré, para que quando o predador tente morder aquilo ali, isso não caia, né, nos meus órgãos vitais e não me mate. E a segunda característica da pele é a camadinha mais fina dela, que se chama epiderme, que está diretamente relacionado com nossa comunicação, com o nosso contato. É através dessa pele que eu consigo beijar na boca e sentir prazer, que eu consigo receber o carinho e entender que aquilo é um carinho, ou seja, que eu consigo me comunicar. Então, as alergias, a gente tem que pensar em conflitos de atentado à integridade ou perda de proteção ou conflitos de separação. Né? E aí é importante a gente entender que toda vez que a gente vivencia um trauma, o nosso cérebro bate uma foto do que está acontecendo diante desse trauma. Então, por exemplo, se eu vivo um trauma intenso na hora que eu estou comendo um camarão, por exemplo, o meu cérebro lá, inconsciente, ele não sabe dizer, não se preocupa, esse evento aí que você quase morreu, que você quase se lascou, não tem nada a ver com o camarão. Ele associa tudo, né, e bate uma foto. Para quê? Para aumentar a nossa chance de sobrevida na próxima vez que a gente tem um ataque. Só que, infelizmente, isso pode levar a uma má interpretação. Porque toda vez que eu agora colocar um camarão na boca, o meu cérebro vai perceber isso como aquela agressão que eu vivenciei. Então, ela vai despertar no meu corpo mecanismos de defesa e de autoproteção. Que aí pode ser aumento da carapaça, aquelas lesões, né, que são bem cruentas, pode dar vesículas, bolhas, entendeu? Então ele vai sempre lembrar onde foi o contato. Então, por exemplo, se eu estou andando com meu filho de mão dada, né, e por algum motivo esse meu filho escapa e ele é atropelado, eu posso desenvolver uma alergia na mão, porque foi o local onde eu tive o último contato. Então a gente tem que olhar quais lugares do corpo receberam esse contato, né, onde foi que essas lesões aparecem e tentar colocar, né, como um bom detetive, decodificador, isso na cena do crime, como e de que forma isso aconteceu. Aliás, falando disso tudo, dá para a gente trazer um pouquinho também de curiosidade a respeito do próprio Dr. Hammer, que foi quem deu início ao que nós chamamos hoje de nova medicina germânica, porque tudo isso parte de um momento trágico na vida de um médico na Alemanha. É na Alemanha, né, doutor? Na Alemanha. Quando ele acaba perdendo o filho e acaba desenvolvendo uma doença muito séria. Verdade. Você quer que eu fale sobre isso ou você vai falar? Não, pode falar, pode dar um toque. Eu, na verdade, eu tenho uma outra pergunta, mas eu achei interessante tocar no princípio disso. De onde vem essa nova medicina? Porque é uma história interessante. Na verdade, o que vocês precisam entender é o seguinte, gente. A natureza, ela não deu saltos.
né? Embora a gente também tenha uma vertente criacionista, em achar que Deus fez tudo em 7 dias, são 7 dias, 7 eras. Existem várias discussões em relação a isso, mas o que a gente sabe é que a natureza ela é muito sábia. E ela foi, através de seleção natural e testes, desenvolvendo todos os órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, um réptil ele já tem um sistema circulatório, respiratório, urinário, digestório parecido com o nosso. Os mamíferos também já têm isso, mais as emoções. Então, é importante, esse é o trabalho de Dr. Hammer, a gente entender qual é a função dos nossos órgãos. Então, para que serve meu olho se não é para olhar? Para que servem os meus ouvidos se não é para ouvir? Para que serve o meu intestino se não é para gerar merda? Então, a gente precisa, e esse que é o que a gente tenta fazer, né, no processo de formação da decodificação do corpo, é trazer para as pessoas para que elas entendam qual é a função de cada órgão. E se a gente entender qual é a função de cada órgão, a gente consegue entender qual é a função dele e qual é o conflito que está associado. Então, neste caso, o Dr. Hammer, ele teve um filho que morreu, né, por uma bala perdida, né, o príncipe francês estava caçando e deu um tiro, e o filho do Dr. Hammer morreu assassinado, né? Então ele teve uma perda súbita de um filho. E aí o que acontece? Ele, depois de um tempo, sem ter doença nenhuma, acabou desenvolvendo um câncer de testículo. Então ele começou a pensar, bom, qual é a função do testículo? O testículo tem duas funções básicas. Uma é produzir o espermatozoide e a outra é produzir testosterona. Então, o corpo dele se colocou em atividade, aumentando o tamanho do testículo, fazendo com que o testículo aumentasse, com o objetivo de tentar produzir mais espermatozoide para tentar repor essa perda desse filho que aconteceu. Então, isso fez com que ele tivesse vários sonhos, começasse a estudar embriologia, começasse a estudar ontologia, epigenética, ontogenética, e perceber que os órgãos e os conflitos estão correlacionados e conseguiu juntar isso tudo. Sensacional. É pena que numa live como essa a gente não tem tempo de aprofundar isso, mas aqui fica uma provocação para vocês de buscarem esses conhecimentos e várias mensagens já vieram no sentido de questionar sobre como fazer o DMC, como fazer esse curso, aonde buscar, se vai ter no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho no encerramento a gente abre um espaço para o doutor clarear um pouquinho para todos vocês que estão interessados e eu como um aluno, nossa, eu super recomendo. Eu tenho buscado nos últimos anos formação assim, onde eu vejo que são os lugares mais de ponta, onde o conhecimento está mais avançado. E muitas vezes a gente tem que buscar fora, né? Vocês veem no discurso do Dr. Carlos que ele também teve que buscar fora do Brasil. Então, quando a gente consegue encontrar aqui dentro do Brasil algo na nossa língua, nossa, isso facilita, agiliza muito o processo. Doutor, explorando um pouco o seu tempo e seu conhecimento, tem uma pergunta da Maria de Fátima, que ela pergunta sobre a dislexia, se ela é emocional. E eu aproveito aqui para pegar uma carona para falar também sobre o toque. Quer dizer, tem as doenças físicas que a gente estava falando, mas e essas doenças, né, na mente e tudo mais? Como é que a gente caminha por aí? Isso é um pouco mais complexo, porque é um território em que envolve a mente. Né? É importante a gente entender até onde vai a ciência e aonde a gente extrapola na ciência. Infelizmente, a ciência médica ainda observa, né, que tudo que a gente vive, ela é um fruto de uma reação química do nosso cérebro. É uma teoria ainda extremamente materialista. Né? Porém, existe a outra vertente que fala que a mente, o pensamento, ele é muito mais do que uma reação química do nosso cérebro. Então a gente fala de adoecimento da alma, né? Adoecimento do espírito. E aí, para aqueles que são reencarnacionistas, podem justificar em vidas passadas os problemas que podem estar gerando isso agora. É uma resposta de muita complexidade e a gente precisa testar. Porque eu sempre parto do princípio que se a gente não nasceu com determinado problema, a gente precisa entender qual foi o start. O que foi que causou
esse problema. E, infelizmente, a gente é uma sociedade que a gente vive olhando para fora, a gente não olha para dentro. A gente não consegue entender as nossas emoções, a gente não consegue entender os nossos pensamentos, a gente vive simplesmente por viver. E junto a isso, Paulo, uma coisa que atrapalha muito é a falta de espiritualidade. E aqui eu quero falar de religião, eu quero falar de espiritualidade, certo? Que é você acreditar em alguma coisa após isso aqui, certo? Porque se você não acreditar que existe alguma coisa além, o propósito fica muito pequeno. A gente fica com propósitos extremamente materialistas. E os propósitos materialistas, eles não suprem o questionamento e as respostas que a gente tem dentro da gente. Então, as doenças, para mim, emocionais e psiquiátricas, podem ser, sim, por um trauma emocional, por uma doença na minha capacidade de gerenciar emoções, mas ela também pode estar relacionada com problemas, quem sabe ou não, espirituais. Processos obsessivos, que inclusive já são reconhecidos hoje pelo CID-10, que é o Código de Doenças, né, Emocionais, que fala sobre obsessão. Se não me engano, é o F41, né, que fala de processos obsessivos. Né? Então, a gente precisa ampliar esse espectro. Então, o que eu sempre oriento, a gente procura no corpo físico a solução para o problema. Caso a gente não ache, a gente precisa buscar a mente. Caso a mente também não seja o problema por conta das emoções, já fez terapia, já fez regressão, não se explica em vida passada, não se explica em nada, a gente precisa procurar do ponto de vista espiritual se existe alguma interferência que também possa estar fazendo a gente adoecer. Então, quando a gente fala de dislexia, de depressão, desse monte de coisa, a gente tem que englobar nesse oceano de possibilidades qual é aquela que pode estar fazendo com que o nosso cliente esteja doente nesse momento. Mas sim, a dislexia pode ser de causa emocional, a depressão pode ser sim só de causas, né, também emocionais, pode ser de causas hormonais, sim. O próprio hipotireoidismo pode causar depressão. Então a gente precisa de ver o indivíduo como um todo, sempre num tratamento multidisciplinar. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui, agora eu vou ficar sob suspeita da audiência, tá? Porque eu escolhi uma pergunta da minha noiva aqui. Mas ela trouxe um assunto, porque algumas coisas de que você fala no curso, elas quebram tabus. Elas nos pegam de surpresa e destroem todas as nossas crenças arraigadas e velhas, né? Um amigo meu, filósofo, numa live ainda hoje, ele falava, o problema não é aprender as coisas novas. O grande problema do ser humano é desaprender as porcarias, as tranqueiras velhas que ele tem, que ele não consegue largar. E teve momentos no seu curso, como esse momento que acabou de acontecer, em que um médico neurocirurgião vem aqui e fala sobre espiritualidade da forma que falou, que né, quebram esses tabus. Um deles foi quando você fez eu perceber que não é normal uma mulher ter uma série de problemas só porque entrou, né, na menopausa. Para mim, aquilo já estava consolidado. Ah, a mulher está na menopausa, ela vai ter uma série de consequências. Pô, quebrou. E um outro foi, eu lembro, não vou trazer a questão aqui a público porque é um paciente em terapia, mas lá dentro do curso eu levei essa questão de um paciente que estou atendendo, que passou por uma sequência de intervenções cirúrgicas, e algumas delas até desastrosas, né? E aí eu trouxe esse caso. Por isso eu escolhi a pergunta da Patrícia, que fala assim, ó, qual é o efeito físico para um paciente que teve a tireoide removida? Então aqui eu pego carona na parte para falar sobre essas intervenções cirúrgicas que removem, né? Ai, não precisa, não tem serventia. Vamos deixar para um médico falar sobre isso. É complexo, né? Bom, em relação à tireoide, uma vez que você tirou a tireoide, você vai ter que tomar o hormônio o resto da vida. E o mais importante é que você perde a capacidade que o corpo tem de ajustar. Porque qual é o nível de tireoide que eu preciso, de hormônio de tireoide que eu preciso quando eu estou dormindo? Qual é o nível de hormônio que eu preciso quando eu estou acordado na minha performance, na minha ação? Quando eu vejo um leão, eu preciso de agir rápido, igual quando eu vejo a minha mulher amada? Então, essa capacidade de ajuste da quantidade de hormônio, ela simplesmente se perde. E a gente passa a ter uma taxa fixa, né, que é uma taxa que te tira daquilo que se chama hipotireoidismo.
né? E a gente precisa de entender que é difícil, Paulo. Isso realmente, como você falou, é muito quebra de paradigma. E a pessoa precisa de vivenciar isso na sua vida para ter coragem de tomar algumas decisões. Como eu, por exemplo, tenho de hoje entender o meu conflito e optar por não tomar o remédio, a não ser que eu precise. Então, uma dor, por exemplo, eu tento entender qual é o significado dela. E não falar assim, opa, tira isso aqui de mim. Né? Se eu estou fazendo um hipotireoidismo, eu tento entender o porquê que eu estou fazendo esse hipotireoidismo e tentar tirar. Mas quando a gente fala de doenças como câncer, a gente carrega ainda um tabu muito grande em relação ao câncer. Né? As pessoas não sabem, mas a gente faz câncer todos os dias. Fazer câncer é um processo natural. Uma célula se desorganiza, o sistema imunológico vai ali, destrói aquela célula e resolve o problema dela. Agora, a grande pergunta é, por que eu estou fazendo esse câncer? E aí, a tendência da medicina é, vamos tirar, vamos arrancar, porque essa parte está deixando de fazer a função dela. Então, por exemplo, a gente tem uma amígdala e tem amigdalite de repetição. Qual é a conduta? Não é qual é o motivo que eu estou tendo amigdalite de repetição. Vamos lá, arranca a amígdala, porque aí, consequentemente, você não vai ter mais problema na amígdala, porque você não tem mais ela. Né? Então, e tem órgãos que as funções não tem mais você como substituir mais. Então, assim, é importante que a gente faça um tratamento, mais uma vez, um tratamento multidisciplinar. É importante que a gente olhe o ser humano novamente como um ser integral. E é isso que defende a Organização Mundial de Saúde. Que a gente tenha saúde física, mental, espiritual, social e assim, né, em diante. Então, a gente precisa de tentar entender em primeiro passo, e aí eu falo muito mais, Paulo, no processo de prevenção. A profilaxia é a coisa mais importante para que a gente não chegue a precisar de tirar um órgão. Porque o câncer ou as doenças que fazem com que a gente se lasque, geralmente estão relacionados, se são de causas emocionais, com conflitos vividos por muito tempo. Então, se eu perco um filho num acidente e eu não resolvo esse conflito, a minha mama vai falar assim, eu preciso nutrir. Ou o meu ovário vai falar assim, eu preciso colocar outro filho, eu preciso gerar outro filho, que vai depender da leitura de cada um. Então, quanto mais tempo eu demoro no meu processo de resolução dos problemas na minha vida, mais tempo o meu corpo vai ter que se adaptar, fazendo com que uma massa de conflito fique tão grande que chega uma hora que o corpo não consegue se adaptar mais e ele se manifesta como uma doença, como um câncer, como alguma coisa nesse sentido. E o mais importante da gente entender, que eu tenho certeza que a galera aí já ouviu falar, era aquelas pessoas que não estavam sentindo nada, que não tinha nada, e de repente o cara foi fazer um check-up, e nesse check-up ele descobriu que estava com câncer, com metástase para o corpo inteiro, que o cara já estava no bico do corvo. Então, por que não teve nenhum sintoma? Por que não se manifestou? Porque isso era uma adaptação do corpo. Então a gente precisa entender que o nosso corpo ele está o tempo todo entendendo, interpretando aquilo que a gente está colocando como essas demandas, tanto de pensamento quanto de emoção. Então, gente, é fundamental a gente parar esse movimento de olhar para fora e olhar para dentro. Como eu estou vivendo a minha vida? Como que eu estou gerenciando as minhas emoções? Porque elas vão se manifestar no corpo. Então, é preciso que a gente agora resolva isso, para que a gente morra da forma com que a gente foi programado para morrer. Simplesmente por esgotamento dos órgãos físicos e a gente morre como passarinho. Não numa UTI, cheio de tubo, cheio de merda em cima da gente, insuficiência renal, todo lascado, por conta das doenças que a gente consegue gerenciar. Perfeito. Doutor, a maioria dos sintomas surge já na fase de cura, é correto dizer isso? E pegando essa ideia, a intervenção medicamentosa que vem para remover esse sintoma, quer dizer, tudo que o senhor falou aqui na noite de hoje nos mostra que o corpo tem uma inteligência própria e é uma inteligência perfeita. E quando ele produz um sintoma, ou ele está tentando buscar denunciar, ou já, na maioria dos casos, solucionar da forma dele possível aquilo no físico, né? Por isso a gente diz, tem que ver se tem uma causa emocional. Se houver emocional, tem que fazer a terapia, porque senão depois volta de novo. Mas vamos focar na parte de
o corpo está liberando isso fisicamente. E aí entra a intervenção medicamentosa. Essa intervenção, ela pode, vou usar um termo que não sei se é adequado a termos médicos, mas deixar em suspenso essa fase de cura, impedir o corpo de fazer o próprio processo de liberação disso, doutor. E a partir disso, eu tenho visto em alguns estudos que muitas vezes podem surgir desse quadro o fato de uma doença se tornar crônica. O que o senhor tem a dizer a respeito? Sim, com certeza. Por isso que a gente não indica a automedicação. Por isso que hoje, para você comprar antibiótico, você precisa de receita médica dupla carbonada. Por quê? Porque as pessoas, quanto mais elas se medicam, mais elas mascaram os possíveis sinais e sintomas das doenças. Isso já é uma coisa que é falado em todos os lugares. Né? A gente brasileiro tem uma tendência a querer comprar um remedinho e não querer olhar para a causa, né? Para aquilo que o corpo está gritando para a gente lá. Olha para mim. A gente só quer tirar aquilo porque está me incomodando. Porque eu preciso continuar indo para balada, eu preciso continuar namorando, eu preciso continuar traindo, eu preciso continuar na minha loucura. E não importa aquilo que o meu corpo faz. E a gente vê isso com muita frequência, Paula. Isso é uma grande quebra de paradigma, né? Porque na natureza, o que a gente observa? Na natureza, a gente observa que o animal ele só pode parar para se cicatrizar, para lamber as feridas, quando ele sai da briga. Todo e qualquer animal, quando ele está diante de um conflito para defender ali o território, ele recebe mordida, ele começa a sangrar, ele começa ali a ter um processo de lasqueira mesmo, eu estou ferrado. Só que enquanto ele está brigando, os hormônios, adrenalina, cortisol, noradrenalina, hormônio de tireoide, faz com que ele entre num looping tão grande que ele não sente nada. E a partir do momento que acaba a briga, aí que o animal pode parar para lamber suas feridas. E é aí que ele vai para o cantinho, vai ficar amuado ali e colocar o seu corpo para realizar todos os processos de regeneração e de cicatrização que o corpo pode fazer. Só que nós, seres humanos, somos o contrário. Né? Geralmente, quando a gente adoece, né, quando a gente tem sintomas, é que a gente vai procurar um médico achando que a gente está doente. Então, neste momento é que, teoricamente, a gente saiu da briga e agora vai poder se regenerar, cicatrizar. A gente vê isso com muita frequência em pessoas que trabalham, aí vou tirar férias, ou então é um feriado. Quando essa pessoa tira o primeiro dia de férias, ela cai doente e entra com febre, com diarreia, com um monte de coisa e fala, pô, perdi minhas férias. Isso pra gente tem um significado. Significa que você está vivendo um trabalho estressante, está se colocando o tempo todo em luta, briga, confusão, e o seu corpo não está tendo tempo para se regenerar, para cicatrizar. E isso acaba fazendo com que a pessoa adoeça. É a mesma coisa, aquelas coisas que a gente está lá jogando futebol, brincando, se divertindo, machuca, não sente nada, e aí a gente fala assim, nossa, agora que o sangue esfriou, o pé incha, você não consegue colocar o pé no chão, você está lascado. A mesma coisa funciona para as doenças do nosso corpo. Toda e qualquer inflamação e infecção, teoricamente, a gente está num processo de regeneração. E é claro que a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que as pessoas ficam muito putas quando vão no pronto-socorro, que chega lá, está todo arrebentado, o médico fala, isso é uma virose. Né? O que significa isso? Você não tem um diagnóstico fechado. A única coisa que a gente sabe é, você saiu de um estresse e agora você está na fase de regeneração. Então, mais um conselho que eu posso dar para vocês. Gente, cuidado com performance. Cuidado com ter que ser o melhor, de estar na competição o tempo todo, estar na luta o tempo todo. Se dê uma boa noite de sono, se dê descanso, se dê uma boa alimentação, porque é isso que vai fazer com que seu corpo se regenere e que ele funcione da forma com que ele foi criado na natureza para fazer. Um bom sexo, um bom vinho, uma boa janta. Vivam a vida. Aliás, aqui um depoimento pessoal meu. Ontem à noite, quando terminou a live, a minha noiva estava fazendo janta, a gente abriu um vinho e estava conversando. E aí uma hora eu falei para ela, eu não me reconheço mais depois que voltei de São Paulo. Eu estou muito boa vida, tipo, eu estou de boa.
eu estava nos últimos anos dormindo no máximo 6 horas por noite, e era suficiente, assim, no meu sentir, claro, né? Aquela velha história, a gente acha que tá bom, não sabe o que está acontecendo. E eu tenho dormido mais, eu tenho dormido melhor. Eu passei por uma terapia com o Dr. Carlos lá em São Paulo, vocês vão ver isso a partir de amanhã no meu Instagram. E mudou assim, ó, o meu funcionamento biológico, o ritmo do meu organismo mudou bastante. Estou dormindo mais, não estou me estressando, acho que a minha equipe deve ter notado também, eles não me falam, né? Mas, tipo, eu notei ontem que uma coisa aconteceu aqui, uma pessoa que está do meu lado agora não pôde trabalhar, e eu, não, tá tudo bem, tá tudo certo, às vezes você trabalha o final de semana inteiro, sabe? Antigamente eu, como assim? Não fiz nada hoje. Então, gente, é como tirar um peso gigante de cima da gente passar por uma terapia. E engatando nisso, doutor, a gente tem mais de 20 perguntas aqui de pessoas querendo saber isso ou aquilo. Aqui na tela até tem uma, me diz o que sobre Parkinson e tudo mais. A gente não tem como a gente esgotar o doutor perguntando cada dor de barriga por que é. Vocês têm que buscar a terapia de vocês. Então, para essas 20 pessoas aqui, não leu minha pergunta, não leu, é que não tem, gente. A gente tem, né? Eu peguei assim aquilo que traria um conhecimento sobre o todo, que abriria a visão de vocês sobre as possibilidades. E aí, doutor, eu vou pegar uma outra pergunta que foi feita em relação à DMC. A pessoa perguntou assim, mas o que tem que ter para fazer DMC? Eu vou mudar essa pergunta. Eu vou tomar a liberdade de perguntar para quem é a formação em DMC? Porque tem 90 pessoas aí e 89,5 querem fazer essa formação. Então, para quem é essa formação? Opa, voltei. Então, a gente precisa entender como que surgiu a DMC, né? A DMC surgiu de um projeto quando eu me tornei instrutor de hipnoterapia, que foi a ferramenta que eu achei que faltava para o casamento. E a hipnoterapia não é uma formação que exija nenhuma formação em área de saúde ou em nada disso, porque qualquer pessoa pode fazer a hipnoterapia. Então, o que foi o meu trabalho? Trazer a leitura de uma coisa que é dada para profissionais da área da saúde, para médicos, fisioterapeutas, etc. e tal, para o público geral. Então, hoje, Paulo, assim, eu acredito que a DMC é para quem quer assumir o controle da sua vida. Eu acho que a DMC hoje, ela precisava ser, não só a DMC, nova medicina germânica, hipnose, etc. e tal, isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Que isso significa devolver às pessoas o poder, né, que, infelizmente, as igrejas, o dinheiro, o capitalismo tirou das pessoas. Que é o poder de você olhar para você, de entender o que está acontecendo e de ressignificar isso e mudar a sua perspectiva e sua percepção. Hoje, o objetivo da DMC, é claro, é ajudar terapeutas a se transformarem em terapeutas com maior eficácia, com maior performance nos seus atendimentos para poder ajudar mais pessoas. Mas o meu sonho de projeto é que uma mãe possa entender o que está acontecendo com o filho quando ele tem uma dor de garganta. Que uma mãe consiga entender o que está acontecendo com ela quando, por exemplo, ela está com uma gastrite e falar assim, poxa vida, eu estou ruminando as coisas, eu não estou conseguindo colocar para fora. Que a família consiga entender que se ela não funcionar na ordem, né, no dar e tomar com equilíbrio, no pertencimento, o sistema não vai mudar. Então, hoje eu vejo a DMC como uma ferramenta realmente com o objetivo de transmutar o mundo, porque são conhecimentos que não são criados por mim, mas por pessoas que, da sua maneira, ajudaram a transformar o mundo. E sem conhecimento, sem autoconhecimento, né, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. Então, eu acho que a DMC é para todos aqueles que queiram realmente dar um próximo passo na sua vida, ter uma vida melhor, ter um destino melhor, porque o que vende-se hoje são coisas impossíveis. Que você tem que ser rico, que você tem que ser milionário, que você tem que ser lindo, que você tem que ter o melhor carro do mundo, que você tem que ter um monte de coisas que não condiz
com aquilo que a biologia representa. Então a gente adoece cada vez mais por falta de conhecimento. Então o objetivo nosso é que conheças a verdade e a verdade vos libertará. E essa que é a minha missão hoje de vida, levar isso para o máximo de pessoas possível. Ah, não vou deixar passar, não. Meu nível de honestidade não deixa passar. Não é isso que você diz no curso. Como é que você fala lá no curso sobre conheceis a verdade e ela libertará? Essa é a verdade. Essa aí é conheça a verdade que ela vai... Mas isso é outra coisa. É outra coisa. Porque a gente fala isso brincando. Ô, gente, eu vou entregar ele. Não, eu vou falar. Porque quando a gente fala no contexto de terapia, é o seguinte, cara, não tem como a gente conhecer a verdade e falar que não vai usar. Conhecer a solução do seu problema e falar que não vai resolver. Então eu sempre falo, conheceis a verdade que ela vos fudirá. Porque depois que você conhece a verdade, o único caminho que você pode ir é para resolver o problema e para resolver aquilo lá. Não tem mais jeito de falar, eu não sabia. Se fudeu, tá? Não tem como voltar, não tem como tirar daqui de dentro depois que descobre. Ai, Jesus, eu sabia que essa live ia ser maravilhosa. Que fantástico a gente poder falar dessas coisas rindo, né? Mas ó, Paulo, eu falo isso, se você me deixa, né? Eu sacaneio, mas eu não trocaria toda a merda pelo qual eu tive que passar conhecendo os conhecimentos que eu conheci para me transformar em quem eu sou hoje. Porque, bicho, realmente é foda você saber que você é o culpado, você é o responsável pelos teus resultados, você está adoecendo porque você está fazendo cagada, e você modificar isso, você transformar isso e você fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Cara, não tem preço que pague esse processo de você transformar a sua vida, de você viver em paz, de você entender qual é o teu objetivo aqui, qual é o teu objetivo dentro da tua família. É uma transformação para mim. Eu passaria por tudo de volta, tudo de novo para poder ser quem eu me tornei hoje. E, com certeza, acreditando na minha espiritualidade, eu com certeza estou saindo daqui melhor do que quando eu cheguei. E a pergunta que não quer calar, você vai passar o telefone da Janaína ou não? E quem quer fazer DMC? Como é que faz, doutor? Um beijo, Janaína. Você deve estar assistindo, né? Pelo menos. Então, tá tudo no nosso Instagram, gente. Segue a gente aí, ou @saúdedmc, ou @Dr. Carlos Alberto Ribeiro. A gente sempre coloca as coisas lá. Qualquer coisa, manda um direct pra gente. E aí a gente pode orientar vocês, para que vocês entrem com a gente nessa jornada e ajude a gente a ser igual aquele passarinho, né, Belo? Que pega aquela pouquinho daquela água, às vezes eu me sinto assim. E vai lá para tentar apagar o fogo, né? Diante de tudo que a gente tem vivido, nessa situação política, nessa situação social. A gente parece até louco, né? E tá falando de coisas que é diferente de fome, é diferente de miséria, mas eu atendo tanta pessoa com dinheiro, com posse, que está vivendo uma vida tão ruim, né? Então, não é só a questão financeira. A gente precisa de ser aquele passarinho mesmo lá, que vai lá e mesmo com a sua gotinha d'água, dá a nossa contribuição para o mundo. E é isso que você tem feito também, Paulo. Parabéns, né, por essas lives, pela persistência, de você estar o tempo todo aí esclarecendo a galera, trazendo informação. A gente tá precisando de conteúdos de relevância, né, nesse mundo em que as pessoas não estão mais nem ligando para família, para relacionamentos, para si mesmo, e está vivendo um caos aí emocional, para nada, suicídio e assim sucessivamente. Doutor, qual foi a pergunta que eu deveria ter feito para o senhor e não fiz? Sobre DMC, o que é mais relevante a gente deixar claro nessa live hoje? Cara, eu acho que para mim, o mais importante em relação à DMC é que, sim, as suas doenças físicas podem ser causadas por problemas emocionais. É importante que as pessoas entendam isso. E aqui, mais uma vez, eu não estou dizendo que não tem que continuar fazendo tratamento médico, que não tem que continuar tomando remédio, mas que a gente precisa buscar um próximo passo, uma próxima possibilidade, já que o nosso corpo não poderia, de repente, fazer uma rebelião para querer destruir a gente. A natureza é perfeita
e a gente merece tudo de bom nesse fluxo da vida. Então, eu acho que essa é a coisa que mais deveria ficar nessa live, né, como informação. E a pergunta, eu acho que é por que eu faço isso? Né? Não sei se você me perguntou isso alguma vez, mas eu acho que não. Por que eu, médico, não cirurgião, preciso fazer o que eu estou fazendo? E a resposta é porque eu realmente acredito. Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo, porque eles acham que um neurocirurgião é rico, milionário, né, um cara bem-sucedido, famoso, morando em São Paulo. Por que o cara precisa fazer disso? Então eu vou fazer a pergunta, tá? Que aí o pessoal edita e depois eu fico passando de inteligente. Doutor Carlos, por que o senhor, um neurocirurgião famoso, de sucesso, foi inventar esse troço de DMC, doutor? Então, foi porque isso transformou a minha vida. Foi isso que fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Né? Livre de um monte de lixo que jogaram em cima de mim, livre de depressão, de melancolia, de impotência, de desvalorização. E não seria honesto da minha parte, o universo tendo me dado tudo isso, que eu não espalhasse esse conhecimento para que mais pessoas pudessem trilhar esse mesmo caminho que eu estou trilhando. Então, é uma questão agora de ser um instrumento do universo. E é por isso que hoje eu, um médico neurocirurgião, que teoricamente tem uma vida estável, financeiramente tranquila, estou hoje num projeto que me custa caro, que me dá trabalho, que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que fazer lives, que eu tenho que um monte de coisa, mas eu acho que esse é o preço de deixar um legado, né? Quando eu faço uma cirurgia numa pessoa, eu estou ajudando uma pessoa só. Quando eu promovo um curso, quando eu treino outras pessoas, eu estou multiplicando isso de uma forma exponencial. Então eu acho que isso tem muito mais impacto no meu processo evolutivo do que simplesmente ficar operando as pessoas. Não que isso não seja tão importante, que eu até hoje continuo fazendo isso. Eu sou especialista em cirurgia de coluna, eu continuo fazendo isso, mas também sou terapeuta, sou instrutor, e assim a gente vai levando a vida da forma com o máximo de equilíbrio possível para poder deixar o nosso legado e ajudar o máximo de pessoas possível, sem carregar esse peso que eu ensino para meus alunos, né? É para quem quer. Então eu espero que vocês queiram. Hashtag saquei. Peguei a ficha. Olha, que fantástico. Olha, tem solicitação para o senhor dar o curso em Fortaleza, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Janaína, eu fiz questão de ir passando ali as mensagens na tela e vou continuar, até porque eu sei que a sua equipe aí de background está olhando para elas e vai tomando nota, vai pegando e depois fala com o pessoal. Doutor, eu quero aqui lhe agradecer demais de coração. Sei o quanto é valioso e escasso o seu tempo. Sei da sua generosidade em aceitar o convite de um humilde aluno, né? Então, assim, não tenho palavras para lhe agradecer por mim e por todos que puderam lhe ouvir na noite de hoje. Nossa gratidão imensa, imensa, imensa. Foi uma das lives mais ricas que a gente teve, foi fantástico. Todas as outras lives que aconteceram nesses 9 dias, a gente deve ao Senhor também, porque se não fosse esse seu empenho, esse seu esforço em criar discípulos e em estabelecer que esse conhecimento possa ser difundido, eu e essas pessoas nem nos conheceríamos. Então, se tudo isso aconteceu, tudo isso que vai encerrar amanhã, numa noite grandiosa, onde eu vou trazer aqui algumas surpresas para a nossa audiência, e uma audiência que foi consistente do início ao fim, mesmo na primeira live que eu fiz sozinho, a gente partiu desse número e a gente está aqui na 9ª noite mantendo essa audiência. Então isso fala muito alto, isso grita para os nossos ouvidos da qualidade de cada uma das lives, da qualidade de cada um desses entrevistados que esteve com a gente e hoje fechando com chave de ouro, né? Minha gratidão profunda ao Senhor e como disse aqui algumas pessoas, no próximo eu tô lá, no próximo eu tô lá, no próximo eu também quero estar lá. Seja qual for, seja para repetir, né, e marcar presença como a Camila fez lá, ou seja para fazer o da mente,
seja um novo projeto, porque eu costumo observar que as pessoas que nos seguem, elas não seguem pelo conhecimento. Porque o conhecimento existe, né? Ah, o senhor reuniu de uma forma única. Ok, mas tudo aquilo que reuniu também está disponível nesse universo, nesse mundo. Então, o que a gente segue se não é exatamente o conhecimento? São as pessoas, é a energia dessa pessoa, é o quanto ela fala, não para o nosso ouvido, mas para a nossa alma. Então, eu aqui me declaro um seguidor, seu fã, né? E demais da conta, aprendo com o senhor a cada dia. Vocês vão ver a partir de hoje, pessoal, sigam o Dr. Carlos lá no Instagram, sigam, observem as stories dele. Cada postagem dele é uma consulta, gente. E uma consulta de um homem desse eu nem vou perguntar o preço, que eu tenho até medo. Então sigam ele no Instagram. Muito obrigado, Dr. Carlos. Isso, Paulo. Eu que agradeço a todo mundo aí a paciência de me ouvir, de estar com a gente aí essa hora, ainda já são 10h10. Eu acho que isso é a nossa obrigação, Paulo. A gente, diante de tudo aquilo que a gente aprende, que serviu para a gente levar para os outros, né? E eu espero que realmente todo esse bate-papo possa realmente impactar na vida de vocês. E como o Paulo falou, eu tento fazer um trabalho no meu Instagram de falar sobre as doenças do ponto de vista médico, o que a gente tem de tratamento, de diagnóstico, e termino todo sábado ou domingo com um vídeo falando sobre as possibilidades de doenças emocionais. Então, várias perguntas aí que o pessoal pode ter feito, Paulo. De repente já tem vídeo lá no nosso feed falando sobre as possíveis causas emocionais, então dá lá uma olhadinha. E eu sempre me coloco à disposição, cara. Não existe um humilde, simples aluno. Eu acho que é um conglomerado de pessoas trabalhando para o bem, cada um da sua forma. E eu me sinto muito honrado em ver esse trabalho que você fez aí, junto com os outros colegas, porque, como eu digo sempre no último dia de curso, hoje nós somos parceiros. Enquanto a gente está lá durante o curso, eu sou um instrutor. Depois que se termina, nós somos parceiros. E eu respeito tudo aquilo que você sabe, todo o seu conhecimento, assim como você respeita o que eu tenho. E aí agora a gente leva isso para o máximo de pessoas possível. Então, muito obrigado por me honrar com essa semana de lives. Muito obrigado realmente por tudo isso, e tenha certeza que o universo está olhando para essa semente que você está plantando, e eu espero que você colha cada vez mais em trabalho, em harmonia, em amor, em felicidade, em dinheiro, porque isso é fundamental para a gente também, para sobreviver, mas que você sinta a paz de estar plantando uma semente que, com certeza, a gente não sabe quando nem como, porque tem árvores que demoram um século para se tornar uma árvore, e tem árvores que se demoram rápido para dar frutos, né? Então eu espero que você seja também essa semente, né? E você é essa semente, você sabe do que eu estou falando, da sementinha que ajuda a transformar vidas. Parabéns, continue nessa luta, e sempre que você precisar, meu amigo, eu estou aqui olhando para você, porque eu tenho certeza que você olhou para mim esse tempo todo. Um beijo no seu coração, e que você possa colher tudo aquilo que você planta. Gratidão. Agora falta só 999 mil e alguma coisa. Piada interna, só quem estava no curso sabe. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, gratidão a todos vocês. Amanhã o encerramento impossível de perder. Você é guerreiro, 9 lives comigo, mantendo a audiência. Amanhã você não perde por esperar. Amanhã eu vou te dar um grande presente. Obrigado, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua noite. Valeu, Dr. Carlos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.